Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Como fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias? Agora vem a grande pergunta que você vai se fazer. Colocar... Aí você tem curso 1, curso 2, curso 3. Você colocar os 3 cursos juntos vai ajudar o prospecto a fazer uma sobrancelha perfeita em 20 dias ou vai dificultar? Vai ajudar. Vai ajudar, então você coloca. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Com relação ao tráfego, quando a gente vai começar a impulsionar o conteúdo no Facebook, né? O primeiro passo ali, a gente pega e começa a fazer os públicos, certo? Para a gente poder impulsionar. Certo. Depois que a gente seleciona os vídeos que vai impulsionar e tal. E quando a gente faz os públicos, geram muitos públicos, certo? No meu caso, né, a gente vai separando até a seleção fazer 25%, 50%, 75%. No meu caso, eu gerei 17 públicos, certo? E aí eu selecionei todos os vídeos que eu tinha para impulsionar, dariam, junto com o cronograma que ainda seriam feitos, inclusive, dariam uns 30 vídeos até a data do lançamento. Certo? E aí 30 vídeos, 17 públicos, o Facebook cobrando mais ou menos uma média de uns R$36 para impulsionar durante 7 dias, daria um montante lá de uns R$18 mil, eu acho. Uma coisa assim. Aí eu falei, cara, tá um pouco alto esse orçamento aí. E aí a gente tive que começar a pensar lugares para cortar, né? Ou a gente vai cortar no público, ou vai cortar na quantidade de vídeo. E aí vem a pergunta. Aí começam as perguntas, né? Onde é mais importante, onde seria mais estratégico você começar cortando? Na seleção do seu público ou na quantidade de vídeos que você vai impulsionar? Eu começaria a ser mais seletivo na quantidade de públicos e na quantidade de vídeos. Eu não acredito que é num ou no outro, não. Alguns vídeos eu vou tender a ser mais favorável a impulsionar e outros não. A pergunta que você quer se fazer para definir qual o vídeo a ser impulsionado ou não é a seguinte: qual o vídeo educa mais o meu cliente? Vou te dar um exemplo. Tem mais ligação com o produto em si, né? Ou educa mais o meu cliente a ser um cliente bom. Quando você vender, você vai descobrir que tem cliente ruim e tem cliente bom. Olha que legal. O que é um cliente ruim, por exemplo, para mim? Para mim, um cliente ruim é um cara que acredita em fórmula mágica. Ele acredita que o 6 em 7 vai brotar das profundezas do céu. E esses caras existem mesmo. 7 dias, né? Ele vai pensar, pô, realmente é 7 dias ali. Não, é realmente 7 dias, mas ele acha que ele tem que preparar. Né? Acho que ele... Sim. Então, assim, o meu cliente bom é o meu cliente que não tem medo de trabalhar, que já trabalha muito, ele só quer ganhar mais dinheiro trabalhando, né? Agora só quer ser bem pago. Então, assim, os meus vídeos educam isso. Então, os meus vídeos é quase um curso para eu flertar meu cliente bom. Tem outra coisa do meu cliente. Um cliente bom meu é um cliente que feito é melhor que perfeito. Se ele achar que um dia vai chegar à perfeição na hora do lançamento, o primeiro lançamento, vai preparar tão bem que o primeiro lançamento vai dar certo,
Não vai dar certo. Então, eu tento usar o meu conteúdo para educar o meu cliente. Outra coisa, um cliente bom, para mim, é um cliente que conhece a minha história. Então, por exemplo, dos vídeos, de todos os meus vídeos, os vídeos onde eu conto a minha história é um dos vídeos mais impulsionados. E a minha história de onde eu cheguei aos 6 em 7. Por quê? Porque um cliente que conhece a minha história, eu vou te falar, depois que ele conhece a minha história, ou ele vai com a minha cara ou não vai. Faz sentido? Sim. Às vezes você não conhece bem o cara e você quer saber, mas pô, você sabe de onde o cara veio, o que o cara faz. É muito bom. Um vídeo... curioso, né? Exatamente. Então, história são vídeos bons. Vídeos que apresentam oportunidades, que acendem uma oportunidade, são muito bons. E vídeos que respondem objeções, são outros bons. Então, o cara sabe quem você é, sua história. Sabe de uma oportunidade, por exemplo, no meu 6 em 7. Né? E quebra objeções. São os vídeos muito bons. São as 3 categorias de vídeos. E aí tem a outra categoria, que são estudos de caso, que quem está começando não tem muito. Mas enfim. Então essas são as melhores categorias. E em termos de público, por exemplo, se você tem muito público, vai nos públicos mais quentes primeiro. Isso seria uma... quando eu comecei a cortar, eu cortei de 17 para 8, e aí falei, pô, vou fazer um impulsionamento de um conteúdo, ver qual que funciona melhor, e aí dali desses 8 eu vou escolher 4 para manter, para continuar. Exatamente. O Hugo, ele deu uma aula de impulsionamento. Você pegou a aula de impulsionamento dele ao vivo? Peguei. Então, o que ele faz? Vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não tenho. Vamos supor que tem 2 públicos aqui. O público de Vikings e o público de robôs. Né? Aí só que eu não tenho dinheiro para impulsionar o público de Lego. Né? Porque esse cara aqui está gastando todo o meu dinheiro. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... E aí, isso aqui podiam ser mais, né? É que eu não tenho mais bonequinho aqui. Não tenho mesmo. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Ele vai ver qual desses 2 performou melhor. Aí vamos supor que esse cara performou melhor. Se esse performou melhor, esse sai e esse entra. Show. Aí ele vê qual performou melhor. Se esse aqui performou, esse sai e aí esse entra. Antes de verificar qual é o público, por exemplo, antes de eu verificar desses 8 qual vão ser os 4, eu escolhi 8. Lá o Hugo ensina que é 70% melhor em público quente e depois 30% em público frio. Isso em qual mídia? Perdão, desculpa. Para iniciar de conteúdo é 70% em público frio, 30% em público quente, na hora de conteúdo. Depende, né? Porque você já tem público quente? Era essa que era a questão. Eu falei, cara, meu público frio, meu público quente ainda é frio. Então, pô... Então não tem, né? Às vezes é melhor... E se você reescutar o áudio, eu acho que ele fala isso. Quando você está começando, não há público quente. E para quem está me escutando, público quente é aquelas pessoas que assistem você. Por exemplo, agora tem 2.000 pessoas aqui, essas pessoas são super quentes. Agora, uma pessoa interessada em marketing digital que nunca viu o meu vídeo, é um público ainda frio. Mas alguém que nunca abriu o e-mail, por exemplo, é frio, né? É frio. Então, o que eu quero dizer? Quando você começa, é 100% em público frio, porque não existe público quente. À medida que você vai tendendo a ter público quente, aquele orçamento vai sendo consumido, aí você vai colocando mais para o público quente, menos para o público frio, à medida que você tem. Mas a sua pergunta é super pertinente, viu? Beleza. Para eu terminar, cara, queria tirar uma dúvida contigo. Sim. É o seguinte, na hora de postar conteúdo, como que você faz essa seleção assim, de tal forma que você consiga mostrar o valor do Fórmula e ainda assim manter a confusão, né, na cabeça do avatar? Porque se você parar para pensar no Fórmula, nem que o cara... Às vezes o cara faz o Fórmula e ele tem que fazer umas 2 vezes para sacar, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, qual que é o seu nicho? Decoração. Decoração. Qual que é a sua promessa? Você tem ela já pronta? Tornar a pessoa um decorador de festa e tal, recebendo uma remuneração de
R$ 3.000, etc. Total. Então vamos lá. Então, os primeiros vídeos que você tem que estar muito bom são vídeos que eu chamo de vídeos de oportunidade. As pessoas, você tem que mostrar que é possível. E por que que é possível? Ó, é possível e por que que é possível? Não necessariamente como é possível no começo. Você pode até depois entrar no como, mas possível e por que que é possível. Possível e por que que é possível. Então, é possível ganhar 3 pau sendo decorador, R$ 3.000 sendo decorador de festa? Sim. Eu imagino que sim. É isso que você promete? Ou eu tô... Sim, sim. Na verdade é mais do que isso, né? Isso Total, foi uma quanto? forma de colocar ali um número, né? Certo, mas quanto que é possível? É possível você fazer uma carreira, né? Você pode ganhar muito mais, né? Quanto? Porque muito mais para mim pode ser... É possível ganhar 1 milhão por mês? 1 milhão por mês? Cara, é possível você fechar contratos de 15 mil, de 16 mil, de 11 Tá entendendo mil. que é diferente? Vamos quantificar, vamos falar de número. É possível ganhar quanto por mês? É possível Tô só especulando por enquanto, tá? Sim, a gente mostra, né, que no caso não sou eu, é o expert, né? Ela mostra o valor de 3.500 lá como decorador de festa. Excelente. Então é isso que você promete. Deixa eu só cortar, deixa eu só te ajudar a entrar menos na tecnicalidade. Podia ser festa, podia ser crochê, podia ser qualquer coisa. Eu não vou entrar muito na tecnicalidade, mas é possível? Sim, a gente fala 3.500 porque mostra uns contratos desse valor. Mas excelente. Segura aí comigo. Então mas vamos pode lá. mostrar os maiores também. Sim. Sim. Então você vai ter que mostrar o porquê que é possível. Porque a maioria das pessoas não acreditam que isso é possível. Então vídeos que mostram que é possível e por que é possível são vídeos bons. Porque eles acendem uma lanterninha, uma lampadinha. Opa, tem uma oportunidade aí. Que ela não estava vendo antes. Que ela não estava vendo antes. E você tem que justificar por que é possível. Não é simplesmente, é possível aqui, toma aqui. Por exemplo, eu não chego e falo assim, 6 em 7 é possível, toma aqui testemunho. Não é só isso. Quando eu explico que é possível 6 em 7, o que mais eu falo? Não sei se você saca isso. Vamos tentar desconstruir como é que eu faço isso. Fala que a atenção está no digital. Eu justifico, dá uma olhada. Porque, tipo assim, R$ 100.000 em 7 dias é muita coisa para muitas pessoas. As pessoas não conseguem visualizar isso. Eu falo assim, lembra que você não está no mundo real. Você está no mundo paralelo. E no mundo paralelo, digital, é possível fazer uma live e ter 2.000 pessoas aqui. É possível. A pessoa, nossa, é verdade. O mundo paralelo. Aí eu começo a falar do mundo dos bruxos. A diferença, eu começo a comparar o mundo convencional com o mundo dos bruxos. Eu faço até uma pequena analogia ao Harry Potter. Eu falo, lembra do Harry Potter? Que tinha o mundo dos bruxos. Era diferente as regras lá. Lá no mundo dos bruxos você pode voar. No mundo convencional não se pode voar, a não ser que você esteja no avião. E eu começo a falar, nossa, ela começa a falar, nossa, é possível. Então eu falo que, primeiro passo, tem muito mais atenção, tem muito mais escala no digital. O que mais que eu falo? E aqui eu estou falando só explicando por que é possível. O que mais que eu falo? Mostra como que você utilizar gatilho mental, você consegue converter a venda de forma melhor. Muito bem. Eu começo a introduzir um conceito que as pessoas não... E o gatilho mental eu estou ensinando uma coisa que prova por que é possível. Eu falo como a gente é movido a agir por gatilhos mentais. Sim. Pré-programados na nossa mente. E a gente vai fazer isso independente se a gente sabe se eles estão atuando ou não. Eu vou te explicar, eu ainda falo isso lá no meu, eu vou te explicar como eu faço e você ainda vai sentir vontade de fazer. É muito louco. É um truque que vai funcionar. Eu estou fazendo com você o que eu estou falando. Eu estou fazendo com você o que eu estou falando e você vai sentir a mesma coisa. Por quê? Aí eu explico, reciprocidade, escassez, provas sociais são instintos nossos, são pré-programados. É tão pré-programado quanto a sua vontade de fazer sexo.
né? Como nós seres humanos, mamíferos, vou chamar de nós mamíferos, eu posso falar tudo sobre o sexo para você, posso falar, olha, quando você vê um parceiro atrativo, vai acontecer uma coisa muito louca no seu cérebro, você vai querer, o seu desejo sexual vai aumentar. Eu posso te explicar isso tudo, não vai parar de acontecer, porque eu estou te explicando. Vai acontecer do mesmo jeito. E aí eu falo o seguinte, olha, e você precisa aprender a controlar isso. Aí o cara sai disso aí com o quê? Com uma opa, tem uma oportunidade aí, ó. Tem gente fazendo 6 em 7. Isso que ele fala faz sentido. Faz sentido. Só que ele não sabe ainda como fazer. Ele sabe que ele vai precisar de gatilho mental, ele sabe que ele precisa do digital. Faz sentido até aí? Então esse é um conteúdo que mostra por que existe uma oportunidade. E eventualmente eu faço conteúdos de gatilhos mentais, trocentos. Só que eu nunca coloco os gatilhos mentais em sequência. E nem falo sobre todos os gatilhos mentais. O que eu falo? Eu faço questão. Isso é muito louco, né? Você já mexeu com alguma máquina? Com alguma máquina? Isso. Máquina física mesmo. Já desmontou alguma coisa e tentou montar de novo? Já. Então tá bom. Quando você faz isso, sei lá, uma máquina mecânica, um motor, você tirar uma peça, do motor, o motor não funciona. Então eu entrego muitas peças, mas eu não entrego todas as peças. E como é que você seleciona que você não entrega? É muito intuitivo. Não tem uma... Tem algumas peças, e assim, primeiro, o porquê que eu faço isso. Eu vou te explicar por quê que eu não entrego todas as peças. Eu acredito que a pessoa só vai ter o 6 em 7 se ela tiver todas as peças e acompanhamento. Ela não sabe disso. Ela acha que sabe fazer sozinha. Mas eu sei que ela não sabe. Eu sei que se ela não tiver gente para responder pergunta, ela não vai fazer o 6 em 7. E se eu entrego a coisa sem acompanhamento, ela não faz o 6 em 7, e aí quem é o culpado? Quem que ela vai botar a culpa? Quer queira ou quer não, ela vai para a rede. Tentei o método do Érico e não funcionou. E ela vai ficar apontando o dedo para mim. Eu sou responsável, no final das contas, da galera fazer o 6 em 7. Porque senão não tem testemunho. Então, eu sei que para ela fazer o 6 em 7 sem acompanhamento não vai rolar. É estatisticamente improvável. Então, eu vou trazer ela para o meu curso pago, onde eu vou ter acompanhamento. Agora, acompanhamento custa. Então, eu tenho que... É um processo. Então, custa. Tem que fazer turmas, eu tenho que organizar essa parada. Tem todo um processo. Então, o meu processo... E eu falo isso abertamente. Eu estou aqui falando, ó... Você vai aprender um monte aqui. Mas é difícil você fazer um 6 em 7 com conteúdo gratuito. É quase impossível. Não é que é impossível. É quase impossível. Porque eu deixo algumas peças de fora e porque você não tem acompanhamento. Não tem dúvida respondida. Sacou como é que é? Então eu falo isso. Agora, quais peças que eu deixo de fora? Algumas peças são complicadas de explicar. Deixa eu te explicar. Em qualquer processo didático, você tem que ter alguns conceitos para explicar um outro conceito. Por exemplo, para você explicar multiplicação, o cara tem que saber adição. Não adianta você querer explicar multiplicar se ele não sabe adicionar. Faz sentido? Total. A multiplicação são múltiplas adições. A divisão são múltiplas subtrações. Se você parar para pensar. Então, o que acontece? Os conceitos mais complexos, que necessitam de mais de uma aula para eu explicar, eu não explico. Então, se você for ver aqui, é sempre tudo o básico. Então você não chegou a selecionar assim, fazer uma seleção, Não, você nunca vai me ver falando de tiro de alerta aqui. Sim. O tiro de alerta é uma parada... Na verdade, qual e-mail que você manda e como Eu nunca falei como é que eu abro o carrinho aqui. Show. Eu nunca falei como é que eu fecho o carrinho aqui. Eu nunca falei do efeito de tsunami aqui, que é brutal. Você tirou o efeito de tsunami do lançamento, o lançamento... Acabou o lançamento, cara. É tipo muito louco. Eu nunca falei do efeito. Eu tô tentando sacar para aplicar com a Expert então, no conteúdo dela. Né? E esses conceitos são conceitos um pouco mais complexos e importantes, mas eu nunca falei e não falo. Até porque as dúvidas da galera... Aí o cara vai lá, vai tentar o básico e não vai dar certo.
É, sim. E assim, gente, eu estou num projeto educacional, eu quero 1.000 pessoas fazendo 6 em 7. Eu quero tirar uma foto com elas, eu carrego essa pulseira aqui, ó. E eu sei que... sabe o que é o negócio? É que nem casamento. Não adianta você querer casar sem casar. Não tem jeito. Ou você casa e descobre o que é a vida de casado, ou não casa. Não tem como saber antes. Você pode namorar. Isso que a gente está fazendo, eu com a minha audiência, eu estou namorando a minha audiência. Minha audiência está me julgando agora. Ela quer saber, eu quero dar informação suficiente para ela saber se ela quer se comprometer comigo. Os curiosos, os comprometidos. E nem todo mundo está no tempo certo. Eu tenho a maior paciência do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a minha intenção é tipo o cara que vai namorar. Você já viu umas meninas ou meninos que falam assim, cara, dessa vez eu quero namorar para casar? Já viu falar disso? Já viu que às vezes você entra num relacionamento e você, cara, você está procurando um casamento. Faz sentido? Eu sou o cara do casamento. Eu estou entrando num relacionamento. Não quer dizer que você precisa casar comigo da primeira vez, não. Mas, eu estou entrando nas pessoas que querem casar. Porque, sinceramente, o 6 em 7 é só o começo da jornada. Eu quero faixa preta na galera. É uma outra jornada. Então, assim, eu sou aquele tipo daquele cara que vai, tô saindo para jantar para vocês, mas deixa eu te falar, eu tô atrás de um relacionamento sério. E não tem nada de errado. Você não precisa namorar comigo agora. Mas eu sou o cara que está atrás de um relacionamento sério. E se você for uma pessoa que quer um relacionamento sério, beleza. Vamos comprometer. Entendi. Né? E é isso aí. Agora, as partes que eu não falo é muito intuitivo. E geralmente são partes mais complexas e importantes. Certo. Porque até eu vi até no podcast lá, Faixa Preta, com aquele trailer, esqueci o nome dele. Puta, tem tantos. Não, qual que é o nicho? Trader, ele é trader, eu acho que é de investimento, né? O André Scalper. Não tá nem no ar. Isso. O Scalper. E que ele comentou com você no podcast o seguinte, cara, às vezes você entrega tanto conteúdo, não é o entregar o conteúdo em si, né? Às vezes você entrega, na hora que você está educando, você entrega de tal forma que a tua audiência não precisa mais de você. Não é que ela não vai naquela hora, né? É que vai parecer que ela não precisa. São raros casos disso. E geralmente a pessoa entrega pouco. E se você fizer isso, você até chega ao 6 em 7. É muito louco. Com esse erro de entregar demais, você até chega ao 6 em 7. Eu consigo até corrigir ele mais tarde. As pessoas não deixam de fazer o 6 em 7 por causa disso, na maioria das vezes. Elas deixam porque elas erram pro outro lado. Então eu não tento corrigir muito. No começo é difícil fazer para a pessoa fazer um regime de conteúdo muito grande. Mas se ela já está fazendo conteúdo suficiente para a pessoa não comprar, é um erro que tende a não acontecer. As pessoas acham que estão fazendo demais, na verdade estão fazendo de menos. E é um erro super corrigível assim. O difícil é fazer a pessoa fazer o conteúdo no começo. Então o Scalper, quando ele estava fazendo conteúdo demais e estava funcionando, ele já estava fazendo seus milhões. Agora ele está fazendo mais milhões, né? Tá. Então, não, é que eu peguei pela metade mesmo lá, eu falei, pô, total, cara, são pequenos detalhes. Não botou no ar, assim. Que ali eu tô falando faixa preta, né? Sim. Faixa preta o que eu quero dizer é que é um erro que é um erro mais faixa preta do que faixa branca. É difícil um faixa branca azul estar fazendo demais. Toda vez que o cara fala que está fazendo demais, quando eu olho, ele nem... Érico, tá pesado. Quando eu olho, o cara tá carregando 2 quilos. Entendeu? Entendi. É só a percepção dele. Mas não tem nada de errado. Isso é questão... Por isso que é importante o feedback, né? Uma sacada, né? Porque a minha questão não é nem de frequência, não. A frequência a gente, com o tempo, demorou e tal, a gente começou a pegar ali. E aí, quando a gente começou a fazer um projeto aí de 30 dias, aí eu falei, cara, os assuntos estão muito voltados para resolver problemas específicos. Então você acaba que não está criando essa cultura da pessoa entender a necessidade do produto. Eu percebi isso. Então aí você a pensar em como resolver isso.
Olha como é que eu resolvo isso. Primeiro que eu crio shows diferentes. Cria? Por exemplo, eu crio shows ou programas diferentes. Pensa bem. Um dos programas eu ensino, que é o podcast 6 em 7. Hoje a gente vai ser super técnico. Um programa eu só falo com a minha audiência, que é esse aqui. E um programa eu entrevisto alunos. Eu entrevisto alunos. Eu entrevisto. É tipo o Érico entrevistando alguém interessante. Vou chamar de Érico entrevistando alguém interessante para o meu mercado. Faz sentido? Então você pode fazer uma trilhagem de conteúdo. E é basicamente assim. na prova, né, que você está trabalhando aí. Fora o técnico, né? Quando você tem prova, é na prova. Quando eu não tinha prova, eu entrevistava pessoas interessantes. Se você for... Olha só como eu comecei lá atrás. Lá atrás, quando eu tinha reputado, não tinha nenhum assinante no YouTube. Até onde eu sei. Eu entrevistava experts. Dá uma olhada. São todas entrevistas em inglês. Se você inverter meu canal, você vai ver que eu fiz 40 entrevistas em inglês. Porque não tinha expert aqui na época, ou não é que não tinha, mas eu não achava alguns experts que eu queria entrevistar. Mas assim, eu só criei conteúdo da treinadora de cachorros que fez isso aqui. E elas não eram minhas alunas, eu só entrevistei elas. Então eu fiz programas diferentes, tipo a Globo. A Globo faz, Globo Repórter, Jornal Nacional e novela. Só que eu faço todos os meus programas com uma Roma só. Tudo é o 6 em 7. Ó, você tá aqui, eu tô respondendo perguntas aleatórias que eu não sabia que ia acontecer para te ajudar a chegar ao 6 em 7 mais rápido. Às 10 e 7 eu vou dar uma aula com o Hugo sobre gestão de tráfego. Olha que louco. Sobre chegar ao 6 em 7. À tarde eu vou fazer uma entrevista. Com quem? Com meus alunos, porque eu tenho muito aluno. Então eu posso entrevistar. Inclusive eu tenho tanto aluno que eu tenho a chance de entrevistar só os faixa preta. Porque eu tenho tempo de negócio. Mas podia fazer um podcast faixa marrom. Podia fazer um podcast primeira venda. Podia fazer um podcast onde eu entrevistaria alguém. E desse jeito eu tenho diferentes... Tenho 3. E cara, eu tava fazendo aqui, ó. Pra você ter uma ideia, eu tenho ideias pra... Eu até anotei isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui não vai cair. Meu Deus. Então vamos lá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 programas diários. Eu tive uma ideia no dia e escrevi, ó. 5 programas diários. Um programa diário podia ser eu entrevistando o Hugo só sobre tráfego. Só tráfego. Eu podia fazer um programa diário só de tráfego, entrevistando o Hugo, não podia? Poderia. Eu pego... Cara, se você for parar para pensar, eu posso pegar um conceito e criar um programa sobre ele. Por exemplo, de todos os conceitos que tem, abertura de carrinho, eu podia pegar o gatilho mental da reciprocidade e fazer 30 episódios sobre reciprocidade. Pensa bem. Eu podia fazer 30 episódios só de reciprocidade. Eu podia aprofundar naquele gatilho. A gente não é tão recíproco. Como adicionar o hábito da reciprocidade. Como... eu podia pensar em 30 episódios só sobre reciprocidade. Podia pensar só sobre escassez, analisar tudo que existe sobre escassez. Você está começando a entender que eu podia aprofundar 30 episódios sobre escassez? Eu cheguei a pensar sobre isso e eu fiquei com medo de fugir um pouco da Roma, né? A gente pegar um assunto e... Não foge da Roma desde que eu explique para a pessoa que aquilo leva ela a Roma. Então, por exemplo, opa, aqui é o Érico, estamos no 2º episódio da escassez. Escassez é um dos elementos mais importantes. Não, é um elemento fundamental. Não vou falar dos mais importantes, não sei se é o mais, né? Mas é um elemento fundamental. E eu quero aprofundar mais nela. Então hoje eu vou responder as 10 perguntas maiores sobre escassez. Érico, como é que eu gero escassez se meu produto é vendido todo dia? Érico, como é que eu gero escassez se eu não quero gerar escassez? Érico, não. Só pergunta sobre escassez. Sim. Tá começando a entender? Agora, no próximo episódio, eu vou falar das 10 crenças limitantes sobre escassez. Aí, o direcionamento que você dá ao que você está falando seria o que levaria, né? Eu falo que aquilo não basta você falar, como é que diria o Granville. Ó,
Não basta a esposa... Isso é na época do medieval, sempre vai surgir vários comentários da galera falando que eu era machista. Não, não sou machista, não. Mas lá no tempo dos medievais, lá quando não existia direitos humanos e tal, não bastava a esposa do rei ser fiel. Ela tinha que parecer fiel. Naquela época, tá, galera? Por quê? Porque o rei, se achasse que a esposa não era fiel, dava uma zica. Às vezes ele queria só simplesmente matar a esposa, ele inventava umas tretas lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não basta o seu conteúdo levar a Roma. Ele tem que parecer que está levando a Roma. Então você tem que constantemente lembrar para a pessoa por que ela estudar aquele negócio, por que ela ouvir o próximo podcast, vai levá-la a Roma. Porque vai chegar uma hora, posso falar assim, vai chegar uma hora que você vai fazer tudo certinho e não vai saber implementar a escassez. E aí seu lançamento vai tanquear, desnecessariamente. Então esse é um podcast sobre escassez. Olha que louco. Sim. Podia ser um podcast de evidências científicas sobre escassez. Eu vou te provar os próximos 30 experimentos que provou que escassez funciona, mesmo que a pessoa saiba que escassez funciona. Eu estou só alucinando com você aqui, né? Tô só... Bom, eu preciso ir. Tá acabando o tempo aqui. Sim. Grande abraço. Ajudou? Pô, ajudou, cara. Obrigado. Já deu para dar uma clareada. Na verdade, é o que eu acho que eu pego aqui, que é o contra-intuitivo. Ao invés de você generalizar o assunto, é você especificar ele o máximo possível, né? E você ir a fundo. Por isso que chama raiz. E aí você mostra como aquilo leva a Roma, né? Não necessariamente que aquilo já mostrar o caminho todo, né? Mostrar como aquilo pode levar, né? Acho que seria isso, né? Exatamente. Tá bom? Um grande abraço, brother. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado, irmão. Tchau, tchau. Então, já sou aluno da Fórmula e já tenho um expert. O nicho dele é de micropigmentação. E a maior dificuldade que a gente está tendo no momento é como a gente está naquela parte de achar a dificuldade dele para poder vender, já no módulo do primeiro lançamento. E a nossa dificuldade ele tem mais de três produtos. E a gente quer saber se a gente lança os 3 e bota 2 lança um e põe 2 como bônus, ou se lança os 3, um de cada vez, para poder testar. Não sei se ficou claro para você. Ficou. É uma pergunta muito comum, tá, Guilherme? Das pessoas, então é uma dúvida comum. Então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Não é nada complicado, não. Pensa bem, essa dúvida aparece de certa forma. Érico, será que eu adiciono o módulo X? Érico, será que eu tiro esse módulo X do meu produto? Érico, será que eu adiciono outro produto? Érico, será que eu tiro parte desse produto? Então a pergunta está focada no produto. E é uma coisa super comum, porque um professor, ele está focado na arte dele. E é uma parada que vocês precisam mudar de perspectiva. O foco não deve estar na arte, no produto. O foco deve estar no aluno, no destino. Olha que interessante. Uma vez definido o destino, e uma vez que você sabe qual é o destino, você vai se perguntar, colocar isso vai ajudar a chegar ao destino ou vai atrapalhar a chegar ao destino? Vou te dar um exemplo em mim para ficar mais fácil de ver. Na gente é sempre pior. Por exemplo, meu destino é um 6 em 7. E aí eu posso parar para pensar, será que eu coloco tráfego ou não coloco tráfego? Aí eu penso, se eu não colocar tráfego, inclusive nos Estados Unidos a Fórmula não tem tráfego, né? Olha que louco. Se eu não colocar tráfego, vai ficar mais difícil para pessoas como você chegarem ao 6 em 7. Então eu coloco tráfego. Agora vamos dizer, será que eu coloco como fazer um evento ao vivo? É uma coisa que eu faço. Aí eu falo, é até útil fazer um evento ao vivo. Só que o evento ao vivo não te acelera a chegar a um 6 em 7 necessariamente. Quiçá te distrai. Então não coloco de evento ao vivo. Então, geralmente essa pergunta, Érico, vendo 1, vendo 2, vendo 3,
está mais interligada a uma pequena confusão ainda, quiçá uma falta de clareza sobre a sua promessa. Então eu primeiro expliquei o sinal de fumaça e agora eu explico qual que é a promessa do seu expert, em uma frase. Ele aprender a fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias. Ok. Sem porquê, sem como. E eu falo sem porquê e sem como, porque se você falar o porquê e o como, eu vou saber, isso vai dificultar eu te ajudar, acredite ou não. Por enquanto, minha mente é virgem para isso, micropigmentação. Então, ó, como fazer a sobrancelha perfeita em 20 dias? Agora vem a grande pergunta que você vai se fazer. Aí você tem curso 1, curso 2, curso 3. Você colocar os 3 cursos juntos vai ajudar o prospecto a fazer uma sobrancelha perfeita em 20 dias ou vai dificultar? Vai ajudar. Vai ajudar. Então você coloca. Tudo que ajudar a colocar a sobrancelha. Ajudar no sentido de, às vezes, menos é mais, né? Só ficar ligado que, por exemplo, se eu colocasse uma enciclopédia de tudo que eu sei no fórmula de lançamento, eu não sei se eu iria ajudar. Porque menos, às vezes, muito confunde, mas se você acha que vai ajudar, é isso que você deve colocar os 3. Posso só explicar o porquê da minha dúvida? Pode. É porque dentro desses cursos a gente tem 2 tipos de público. O que vai começar do zero e o que já trabalha com a área, mas ainda tem coisa para poder aprender. Uhum. Não tem problema. O meu também. Eu tenho o que começa do zero. Por exemplo, você é parece que é um cara que está começando do zero, e tem um cara que já sabe lançar, já fez um lançamento, vai aprender. Mas tem uma coisa em comum com os 2. Eles não chegaram a 6 em 7. Então no seu, por mais que ele tenha coisa a aprender ou do zero, os 2 não chegaram a sobrancelha perfeita em 20 dias. Chegaram? Ainda não. Então tá bom. E é só quando você for dar os 3 cursos lá, você fala, ó, se você está do zero, faz isso. Se você ainda não faz isso, se você já tem isso, faz aquilo. Entendeu? Você pode guiar lá dentro. Então, desde que eles 2 ainda não tenham chegado a Roma, ainda não tenham chegado ao destino, os 3 cursos, você não precisa filtrar eles antes, porque eles não chegaram ao destino. Por exemplo, tem um cara que já é viajado, já foi para Paris, já foi para Londres, mas não foi para Roma. E tem alguém que nunca foi para Roma, mas quer ir para Roma. Os 2 pegam o mesmo avião. Faz sentido? Faz. Isso aí. Tá bom? Ajudou? Obrigadão, Érico.